O corpo humano é composto por diversos tipos de tecidos, e entre eles encontramos o tecido adiposo, um tecido conjuntivo especial de origem mesodérmica. Sua matriz extracelular é composta por substância fundamental amorfa, que compreende o espaço entre células e fibras, e consiste em glicosaminoglicanos, proteoglicanos e glicoproteínas, e fibras proteicas colágenas reticulares. As células características deste tecido são os adipócitos, que armazenam triglicerídeos. Os triglicerídeos são transportados na corrente sanguínea, associados a proteínas, formando os quilomicrons. Lipases de lipoproteínas hidrolisam os TAG em glicerol e ácidos graxos, os quais se difundem para o interior dos adipócitos, onde são usados para a formação de novas moléculas de TAG e armazenados em gotas lipídicas. Os adipócitos se originam a partir da diferenciação de células-tronco mesenquimais multipotentes em lipoblastos e destes em adipócitos multiloculares ou uniloculares, segundo fatores de transcrição específicos. Os adipócitos multiloculares são assim chamados por apresentarem várias gotículas de lipídios, que armazenam triacilglicerídeos e que circundam um núcleo circular e central. Já os adipócitos uniloculares compõem o tecido adiposo branco e são caracterizados pela presença de uma única gota lipídica em seu interior, a qual ocupa a maior parte do volume celular e tem, ao microscópio, tonalidade esbranquiçada. Por isso, o tecido é considerado branco. A coloração pode variar de acordo com a dieta da pessoa. Além disso, possuem núcleos de morfologia achatada e localização periférica, o que faz com que o adipócito possua aparência semelhante a um anel. Quando corados e observados ao microscópio, os núcleos dos adipócitos apresentam coloração mais arroxeada, basófila, enquanto os citoplasmas se mostram mais roseados, acidófilos. Adipócitos multiloculares compõem o tecido adiposo marrom, que possui essa cor devido à vascularização abundante e às numerosas mitocôndrias presentes em suas células. É um tecido muito comum em recém-nascidos, mas quase ausente nos adultos. O TAM tem como principal função a produção de energia na forma de calor. A noradrenalina, um neurotransmissor, permite a quebra dos TAG em glicerol e ácidos graxos. Os ácidos graxos são oxidados na mitocôndria, produzindo calor, devido à presença de termogenina, uma proteína que permite o refluxo dos íons H+, sem gasto de ATP. O que não acontece é a passagem de H+, pela ATPase, ou seja, não há gasto de energia. Podemos ver melhor nesse esquema. O TAB é o principal encontrado nos seres humanos adultos, modelando a superfície corporal e formando coxins nos pés e nas mãos. Está localizado, principalmente, sob a pele do abdômen, nas nádegas, mamas, ao redor dos rins e na medula óssea. Nessa imagem, podemos observar que, quando agrupados, os adipócitos uniloculares apresentam formato poliédrico, devido à compressão mútua. A tendência é que se acumule nos glúteos e na região abdominal, mas isso pode variar de acordo com o sexo e a idade, como mostra a tabela. Os valores em verde são considerados ideais, em amarelo, normais, e em vermelho, acima do peso. O TAB tem atividade endócrina e sintetiza adipocinas. A leptina atua como fator de saciedade, reduzindo o apetite. Liga-se ao hipotálamo, comunicando o estado energético do organismo. A adiponectina aumenta a sensibilidade à insulina, que permite a formação de ácidos graxos a partir de glicose. Quanto maior a quantidade de tecido adiposo, menor a quantidade de adiponectina. A RBP4 aumenta a resistência à insulina. Podemos observar a atuação da insulina, que usa glicose para formar ácido graxo. Apesar de ser tão importante, o tecido adiposo pode estar associado a algumas doenças. A obesidade hipertrófica, por exemplo, é ocasionada pelo acúmulo e armazenamento de gorduras nos adipócitos uniloculares, que aumentam de tamanho. Estudos afirmam que há relação entre a obesidade e quadros inflamatórios. No tecido com adipócitos hipertróficos são encontrados adipócitos lesados ou mortos, o que leva à infiltração de grandes macrófagos no tecido obeso, a fim de remover essas células e restos celulares.
A presença desses macrófagos leva ao aparecimento de sinais de inflamação no tecido. Além disso, adipocinas pró-inflamatórias elevam a produção e circulação de fatores inflamatórios. A obesidade também pode estar associada a mutações genéticas, que levam à não produção de leptina ou produção do hormônio na forma inativa. Nessa situação, os indivíduos apresentam apetite voraz, o que leva ao ganho de peso. Fibroedema geoide, mais conhecida como celulite, é uma afecção, ou seja, uma alteração patológica do corpo, do tecido dérmico e subcutâneo. A celulite é responsável por deixar a pele com aspectos ondulados e irregulares, em decorrência da protusão da gordura na interface dermohipodérmica. Lipoma é um tumor benigno no tecido adiposo, caracterizado por massas definidas, moles e indolores. Possuem alterações cromossômicas, principalmente no cromossomo 12. Geralmente são encontrados nas costas, no tórax, nos membros superiores e nos membros inferiores. Lipossarcomas são tumores malignos, geralmente encontrados nos membros inferiores, abdômen e ombros. O tumor possui tanto células maduras quanto indiferenciadas, em estado inicial.